Na Web Rádio Amparo, Amor Intercessor, com o Padre José Renan. Olá, querido ouvintes da Web Rádio Amparo, aqui quem está falando é o Padre José Renan e vamos para mais esta edição do nosso programa Amor Intercessor. Vamos começar suplicando a presença do Espírito Santo de Deus, a fim de que Ele venha abrir os nossos corações e as nossas mentes para o que Deus tem reservado para nós no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33, e diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Essa palavra de hoje é muito importante e ela vem ao encontro do nosso tempo atual. Por quê? Muitos acabam formando um Jesus que se parece muito mais com um ídolo do que com Deus. Cada um projeta a sua imagem de Jesus. Não é difícil encontrar hoje pessoas que dizem: Jesus sim, igreja não. Isso não é mais do que um ídolo, Não é o Jesus verdadeiro. Jesus é bom, mas o que acaba com todo tipo de relação são as religiões. O que afasta são as religiões, Então, isso é um equívoco, ou pessoas que tendem a pensar e até mesmo propagar um Jesus sem igreja. Começa o Evangelho perguntando a Jesus quem dizem que ele é. Cada um vai ter a sua versão, o seu ponto de vista, porque nós somos pessoas diferentes. No entanto, é preciso que seja revelado, e somente da parte de Deus, quem Jesus é de fato. Quando Pedro responde que tu és o Messias, isso não foi revelação da carne, do sangue, não, foi do próprio Espírito Santo. Foi o próprio Pai que fala no interior de São Pedro. E por isso ele é capaz de dizer exatamente quem Jesus é. Interessante que a identidade verdadeira de Jesus está sempre atrelada ao sacrifício da cruz. E é por ação do inimigo de Deus quando se separa essa realidade. Um Jesus legal, um Jesus que realiza as minhas vontades, ou que só pensa em me consolar através dos seus ensinamentos e palavras, esse é um ídolo. Porque o Jesus verdadeiro me consola? Consola. O Jesus verdadeiro exorta também, chama a conversão, fala do quanto que vai custar um caminho longe de Deus, qual é a meta final de uma vida de pecado, que é o inferno. Tudo isso Jesus nos mostra. E ainda diz mais: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e me siga. Jesus sem cruz não é Jesus. É por isso que São Paulo vai dizer que ele não se serviu da retórica, mas quis anunciar Jesus Cristo crucificado e ponto. Ele venceu a morte, é verdade, nós já sabemos disso. No entanto, a identidade de Jesus é de servo sofredor. E nós todos, como servos sofredores, precisamos ter Jesus como modelo. E se a gente retira ele da cruz, a gente perde esse modelo. Então, o que fique para nós nessa primeira parte, nessa meditação,
que Jesus verdadeiro é Jesus da cruz. É o Jesus que me ama, mas demonstra o seu amor por meio da cruz. E não fazendo ou passando a mão na minha cabeça, realizando aquilo que eu gostaria de fazer. Porque o nosso coração não está ordenado conforme o bem, ele está ferido. Então é somente com Jesus que nós vivemos aquilo que é do agrado do Pai. Se você chegou até aqui, eu peço que você permaneça, pois no próximo bloco nós teremos uma catequese sobre São José. Não saia daí que a gente volta já já. Jesus, 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 Estamos de volta no nosso programa Amor Intercessor. Se você chegou agora, eu sou o Padre José Renan e agora nós vamos fazer uma meditação sobre São José. Já está se aproximando um tempo que piedosamente se entende como um tempo josefino, que é o tempo da Quaresma. E é bom que a gente possa olhar para São José com mais atenção e seguir os seus passos. Hoje eu gostaria de meditar junto com vocês sobre o fato da presença de São José na Sagrada Família e, portanto, no ministério da Igreja, que não foi uma presença arbitrária. Desde toda a eternidade, Deus desejou São José. De que modo? O Verbo, sabendo desde toda a eternidade e desejando de toda a eternidade a encarnação, pensa no momento e também de como essa encarnação se daria, o tempo histórico, e o outro contexto, o contexto familiar. Jesus nasceria de uma mãe virgem, imaculada, e essa virgem deveria ser casada. Ou seja, no único e mesmo decreto da encarnação, nós temos ali a prefiguração de Maria e também, pelo fato de ter sido prefigurada uma mãe virgem casada, nós temos a prefiguração de São José. Então, quando você falar que São José é pai adotivo, que você entenda quem adotou quem. Porque não foi São José que teve o primeiro movimento. Foi Deus que adotou José para ser seu pai visível, terrestre. Então, justamente esse movimento, contrário. Jesus é o único filho que escolheu os seus pais, de fato. Nenhum de nós teve essa graça de escolher os nossos pais, mas Jesus é o único que tem essa prerrogativa. Então é importante considerar que São José não é um personagem que deve ser colocado num esquecimento. Inclusive, um culto especial a São José chamado de protodulia, ou seja, é o primeiro entre os de Dulia, que é o culto próprio dos santos. Temos latria, que é somente para Deus, que é a adoração, hiperdulia, que é o culto específico dado à Virgem Maria, e o culto a São José é protodulia, para mostrar que São José deve ser honrado em nossos corações acima dos santos, acima dos anjos, somente após a Virgem Maria. Leão XIII, na sua carta Quamquam Pluris, ele vai dizer o seguinte, de que Deus ornou a alma de Nossa Senhora com inúmeras graças, mas que também chamou São José, no momento que o conferiu para ser esposo de Maria, graças semelhantes. Então, a altura de Nossa Senhora é imensa, mas a altura de São José, estando um pouco abaixo de Nossa Senhora, também é grandiosíssima. Por isso, não é porque São José é um homem silencioso, um homem que é discreto, que eu tenha que olhar a São José com desdém, ou que eu possa olhar com desdém, de forma nenhuma, pois a altura na ordem da graça de São José é enorme. Que nós possamos olhar para este santo varão, castíssimo esposo de Nossa Senhora, e com um coração verdadeiramente piedoso, suplicar que Ele venha ao nosso auxílio, nos ajudando nessa obra de configuração ao amor de Cristo. Tá bem? Então nós ficamos por aqui, vamos suplicar agora a Nossa Senhora a graça por meio da oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Guadalupe, de São José, seu castíssimo esposo, dos vossos santos anjos da guarda, desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amor Intercessor, com Padre José Renan.